Pois é, Patrick, eu vou demitir vocês. Cadê o quadro? Pois ande ligeiro. Eu vou demitir esse povo. Robson, tá muito alto o som aí? Aí tá bom? Tá muito alto ou tá ok? Tá ok, né? Coloquei ali. Rapaz, parece que o Gerald vai ficar aqui hoje. Meu sonho era ter um tecladista a noite toda. Eu falei pra ele. Vi que pega o laserzinho aqui no bolso que a mãe esqueceu. Oi. E vamos que vamos, meu povo, e a aula de hoje. Como foi a semana de vocês? Mas estão convertidos. Estão tudo convertido, porque a mãe está aqui. Eu já contei a vida de vocês para ela. Ela sabe de tudo. Quem falou? A Celoni? Essa daí, filha, que eu falei. Mãe, lá tem uma ex-pistoleira. Ela só tirava no dedinho do pé. Hã? De vocês? Não. Só dela. Vamos lá, meu povo. Cadê o slide? Pode soltar o slide. Gente, a aula hoje é sobre o quê? Amor que cura. A maldição como consequência da desconexão entre pais e filhos. Ok? Rapaz, eu tô sem moral. Não ganho mais um café aqui nessa escola. Tá fazendo ainda? Pois diga pra Férias, bem fervidinho, que eu gosto bem quentinho. Vamos lá? Tô sentindo falta de muita gente hoje aqui. O povo estão com frio. Vamos lá. A maldição como consequência da desconexão entre pais. Não acredito. Vamos lá. Em Malaquias 4:5 diz assim: Eis que vos enviarei o profeta antes que venha o grande e terrível dia do. Ele converterá o coração dos pais e o coração dos filhos, para que eu não venha e fire a terra com mal de. Gente, olha que interessante. Quando nós lemos esse versículo, o Senhor está falando que Ele vai derramar um grande avivamento nos últimos dias. E que avivamento é esse? Não é que Elias vai reencarnar, mas é a unção que repousava sobre o profeta Elias, ok? Vai ser derramada sobre nós. E que unção é essa? É de converter o coração dos pais e dos filhos. Existe um princípio, o coração dos pais aos filhos. Hoje, os pais estão querendo que os filhos convertam o coração a eles no sentido de que não, esse menino deu ruim aí é porque já nasceu ruim. Não é assim? Os pais são tudo santo, eles não erram, não. Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão. Você errou, você falhou na criação do seu filho? Você não está fazendo na escola, não, gente. Hoje,
Falta quantas aulas para terminar? Só 3, né? Ou é 2? Hã? Vocês erraram ou não erraram como pais? Todos nós pecamos. Todos. Não pode falar todos. Só todos. Então, todos nós pecamos. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Agora, nós não podemos nos culpar. Amém? Porque nós só podíamos dar aquilo que a gente tinha. Então, existe um princípio de converter o coração dos pais aos filhos. Olha que interessante. Muitas pessoas estão achando que o avivamento, vou dar exemplo, é a escola de Esté, a escola de sacerdócio, é a escola, os legendários, a EFO, vamos dar exemplos, a escola Amor que Cura, Gênesis, o MAC, né? Só que não é. Ali são apenas estratégia para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos, ok? Então, vamos lá. Estamos em um grande avivamento, tá? Restaurar a conexão espiritual e emocional entre pais e como fundamento para a bênção geracional, rompendo o ciclo de maldições, estabelecendo a cultura do reino nas famílias. A maldição como consequência da desconexão entre pais e filhos. Em Lucas 1,17 fala assim: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e o desobediente à sabedoria do justo, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Olha que interessante, no Antigo Testamento a palavra do Senhor diz que a unção de Elias ia ser derramada sobre nós, para esse avivamento de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. No Novo Testamento, em Lucas, nós podemos ver que essa unção repousava sobre quem? Sobre João Batista. E João Batista veio para quê? Para preparar o Cristo. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependimento. Então vamos lá. Quando corações se rompem, a terra ela é ferida, com maldição, ok? Então o versículo de Malaquias 4 é claro. Se os corações não forem convertidos uns aos outros, a maldição recairá sobre a terra. Por trás de cada maldição geracional há uma história emocional não curada. Aí, o que a gente aprendeu? Vamos separar as coisas espiritual do emocional. Tem como? Tem como, gente? Por quê? Vou reprovar tudo. Tem como tirar a alma do espírito? E o diabo, ele aproveita das nossas? Olha, pronto, não vou reprovar mais. Então, o que acontece? Por trás de cada maldição geracional, há uma história emocional não curada. Oi. Quem trouxe esse café que eu não vi? Que hora? Oi? Nem vi, obrigado. Mas tá bom, sem açúcar. Vamos lá. E o que vemos hoje? Filhos emocionalmente, mesmo com pais presentes fisicamente. Pais que não sabem como amar, comunicar ou conduzir espiritualmente seus filhos. Adultos vivendo com feridas da infância, repetindo padrões que juravam evitar. Quem já falou aqui? Eu vou ser o oposto dos meus pais. Quem? Levanta a mão. Só esse pouquinho de gente. Repita comigo: o oposto é a mesma coisa. Eu vou ser o oposto da minha mãe narcisista porque ela me espancava. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar em excesso para o meu filho, porque o meu cérebro entendeu o quê?
ele confunde limites com falta de amor. Aí minha mãe, que era ruim, faz de mim uma pessoa boa. E eu, que sou uma mãe maravilhosa, faço do meu filho o quê? Um narcisistazinho egoísta. Quer destruir a vida dos seus filhos? Dê tudo para eles. Ó, estão bem ensinados. Então vamos lá. Então o oposto é a mesma coisa. Lares marcados por frieza, controle, abandono, silêncio ou excesso de cobrança. Essas feridas não se limitam ao ambiente doméstico. Elas afetam o que, gente? Igrejas, ministério, relacionamento, finanças, saúde e identidade. A maldição geracional se estabelece quando não há reconciliação entre gerações. Pode passar o slide. Então vamos lá. A dinâmica da dor. O que não se cura se repete. Repita comigo. O que não se cura se repete. Nós tivemos uma aula sobre o quê? O perdão quebra o ciclo da... Então vamos lá. Muitos adultos carregam feridas da infância. Palavras que não foram ditas. Eu te amo, me perdoe, tenho orgulho de você. Situações traumáticas ignoradas, como rejeição, abuso, abandono, negligência. Pais emocionalmente ausentes, frio ou violento. Culpas inconscientes por não terem sido suficiente para salvar o casamento dos pais. Essas dores formam corações endurecidos, que se protegem, mas não conseguem se entregar. E assim o ciclo continua. Pais feridos criam filhos seguros, que se tornam pais fechados. E a geração seguinte herda as mesmas com novas roupagens. É assim? A geração dos nossos avós era uma geração carrasca, né? Que batia a gente, com... Vamos dar exemplo aí, quem apanhou aí? Vamos, de fio aí. Oh, aleluia! Bora, vamos lá, a criatividade lá dos nossos avós, com palmatória, levanta a mão. Chicote, que mais? Banheira, mangueira, ai, doeu minhas costas. Meu Deus, aqui só tem torturado. Minha mãe é uma santa, a mãe só dava um copo de vez em quando. Hã? O que é de boi? Cana de boi, o que é cana de boi? Aquela cana que a gente chupa assim. Fala-me, Cristo. Bateu pouco, mãe, por isso que eu fiquei ruim. Tinha que ter batido mais. Então, olha que interessante, né, gente? Uma nova roupagem. Aí agora, essas feridas, se nós não tratamos, nós vamos trazer ela com a nova roupagem, ok? Eu não vou corrigir o meu filho. Aí o meninozinho tá aqui, a mãe vai dar um tapa no rosto da mãe, a mãe fica sorrindo. Olha que engraçadinho. Aí vai crescendo, quando tá com 16 anos, que mete o couro na mãe. Ou esse menino não presta. Mas quem permitiu isso? Porque ela carregava dores da sua infância. Porque eu apanhei demais. Aí vai para o extremo de quê? De não disciplinar. Repita comigo, todo trauma tem dois extremos. Ou você vai para o excesso, ou vai para a falta. E o certo é o Amém? Então vamos lá. As feridas se tornam genética e o peso... As feridas se tornam genéticas. O peso da memória celular. Ok? Então vou fazer uma introdução aqui muito rápido para vocês sobre isso. Hoje a ciência confirma que a Bíblia já dizia: o trauma pode ser herdado, exatamente, em forma de memória. Pelo fenômeno da epigenética, sabemos que experiências emocionais intensas, como abandono, abuso ou guerras familiares, deixam marcas químicas no DNA, memórias celulares que afetam o comportamento, a saúde emocional e até o sistema imunológico das gerações seguintes. Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho.
Vamos lá. Talvez na próxima aula nós já vamos estar assim com o iPad desenhando aqui, aparecendo aqui no telão, viu, gente? Nós vamos ficar mais se humilhando aqui nesse quadrinho. Amém, irmãos? Isso aqui é o quê? Ah, rapaz, estão tudo formado mesmo. Estou dizendo. Cadê a doutora? Jéssica aí, tá aí. Cadê ela? Eu não vi ela. Mas tu chegou atrasada. Sabe ainda? Ela aqui. Vamos lá. Aqui é o nosso DNA, ok? O que é epigenética? É aquilo que está acima da nossa genética, ok? Então vamos lá. Os cientistas estudaram e viram que eu e você temos todos os genes de todas as do... Repita comigo. Todos nós temos todos os genes de todas as doenças. Só que eles estão silenciados ou não, ok? Então, esses genes aqui que eu fiz, né? Um exemplo aqui, que são os genes saudáveis. Esses vermelhinhos são os genes de todas as doenças, ok? Então, vamos lá. O nosso corpo tem 50 trilhões de... E toda célula armazena memórias, até de 8 gerações. Ok, então vamos lá. Então, alegria, raiva, tristeza, medo e nojo, ok? Essas emoções, nós temos que interagir com elas. Nós não podemos reprimir um luto. Ah, eu não estou triste. A Bíblia diz chorar com os que... Ninguém reprime um luto. Nós temos que chorar, ok? Fiquei com raiva. Não, irmão, eu não estou com raiva de você. Eu estou com raiva sim, irmão. É assim? Por isso, por isso, por isso. E elaborar essa raiva, ok? Medo, nojo. Nós tivemos medo. Entrou uma cobra aqui, eu corro. Tem homem que corre também. Outros matam. Não é assim? Então, quando nós interagimos com as nossas emoções da forma certa, esses genes não vão receber o quê? Esses sinais químicos do cérebro para serem acionados. Vocês lembram que eu falei que aqui é o nosso cérebro, ok? E que os nossos neurônios... Tá, o cérebro está muito grande para o corpo, né, gente? Aqui, peraí, deixa eu... Vamos aqui. Vou fazer aqui do ladinho. Aqui é o nosso cérebro. Que os nossos neurônios vai dando continuidade pela nossa medula, que vai se espalhando por todo o nosso corpo, que é o nosso sistema nervoso. Vai passar a mão aqui, ó. É o seu sistema nervoso. Isso aqui é continuação dos seus neurônios, ok? Então, o que é epigenética? Quando você recebe um estímulo aqui do lado de fora, por exemplo, na pandemia, nós passamos por muito medo. Outro era medo de falir, outro era medo de adoecer, outro era medo de morrer, ok? Então, o que acontecia? Os neurônios recebem o estímulo, não é isso? E o que acontece? O nosso cérebro manda, através de sinais químicos, essa informação para algum tecido e órgão. Aí aqui, quando a ciência diz que quando nós interagimos com as nossas emoções da forma correta, nós não vamos somatizar doenças crônicas. Doenças crônicas são genes que estão recebendo muitos sinais químicos, ok? Então vamos lá. Você nunca vai ver uma zebra fazendo terapia. Ai, porque o leão correu atrás de mim, eu estou com trauma pós-traumático. Ela teve medo só na hora que precisou ter medo. Para quê? Para correr. Ela precisava daquela noradrenalina, aquela dopamina, aquela adrenalina, né? Para correr. Depois, só que o nosso cérebro, ele é diferente. O que acontece com o nosso cérebro?
os 5 sentidos vai fazer o quê? Associações. Então, digamos aqui. Tem mulheres grávidas aqui? Levanta a mão. Ai, mesmo. Eu ia dar um susto pra você, não vou dar mais não. Tem as grávidas aqui. Então, digamos que está repreendido em nome de Jesus. Entra o cara ali, que é um assalto. Se bem que ele ia apanhar aqui, né? Teve que apanhar o Luciano aqui. Agora aqui. É? A Celoní, moça, esqueci. Celoní. Ela aceitou Jesus, mas o revólver dela ainda não se converteu. Aí o que acontece? O que vocês estão comendo agora? O que vocês estão ouvindo? O clima, o cérebro pode fazer essas adaptações com o trauma. Que na infância não, está repreendido. Na mocidade, tinha um aquele ex-cachorro, não tem? Que na hora que tu sente o cheiro do perfume, tu lembra dele, aquela peste. Se você for casado, não levante a mão, não. Mas se não for, levante. Se tem alguém assim, se não for apanhar, pode levantar a mão também. Pronto, tem uns ali que se revelaram. O que é isso? A fase ruim que vocês estavam vivendo, o cérebro fez essa. Ok, muito bem. Então, o que acontece? Quando nós temos um trauma, isso pode ser passado como memória celular. E isso a ciência comprova, gente. Lembra que eu já falei para vocês da experiência do ratinho que eles fizeram, dos camundongos? Que eles liberavam. Não, isso aqui eu falei foi, acho que lá na aula do mar, que eu estou dizendo que eu falei aqui. Não falei isso, né? Vou falar aqui. Vamos lá. Liberava um cheiro de menta e dava um choque nos camundongos. Liberava o cheiro de menta, dava um choque nos camundongos. Quando eles condicionaram o trauma, o que aconteceu? Quando eles liberavam só o choque, o cheiro da menta, o corpo já sentia, repita comigo, a fisiologia do trauma. O cheiro já liberava nele. Por quê? Por causa das memórias celulares. É como se ele estivesse levando choque. É isso que o cérebro faz. Ele faz associações com o que você está comendo no momento do trauma, com o que você está ouvindo, com o que você está vendo, sentindo, entendeu? Com a estação do ano, o clima. E o que é interessante é que a 4ª geração desses ratinhos não foram submetidos a choque. O que acontecia? Só nos ratinhos, que no caso era o pai, o filho, o neto, o bisneto, sentiu o cheiro de hortelã. O que acontecia? Eles sentiam a reação do trauma. É isso que a Bíblia está falando. As feridas se tornam genéticas. Por quê? Por causa do peso da memória celular. Olha que interessante. Quantas pessoas no frio, elas se sentem mais tristes? Por quê? Muitas vezes sofreram um acidente no inverno. E o cérebro fez... A gente diz assim, olha, doutora Jéssica, a gente escuta de... Ai, porque no inverno minha platina dói. Meu filho, platina dói. Não sabia que platina sentia dor. O cérebro, gente, faz associação, entendeu? Com o clima. E aí o que acontece? Na hora que o clima muda, vem aquele mal-estar. Então nós estamos cheios dessas memórias que nós não lembramos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Quando faz de conta que esse DNA aqui, ele é transgeracional. Vamos começar aqui pelo seu... Quem veio de famílias que migraram para o Brasil aqui? Levanta a mão. A tua veio de onde? Meu cunhado, da Itália, lógico, Tintori. Quem veio foi teu bisavô. Bisavô, não tem mais um pertinho, não. Mas quem foi? Avô? Foi perto. O avó. Eita, meu Deus, essa daí tem dificuldade com dinheiro. Tem ou não tem? Não é adivinhar os conflitos. Mas não tem tempo. Faça um MAC, que vocês vão aprender tudo isso. No final vocês lembram eu fazer
que vocês estavam perguntando para eu explicar para vocês aqui sobre o Marco, viu? Aí vocês me lembram, que nem eu vou lembrar de fazer minha propaganda, ok? Muito perto. A tua avó teve a tua mãe. A tua avó nasceu dentro do barco. O dela foi mais perto. Ok? Quem mais? É o quê? Argentino. Ok. Então, nós sabemos que os italianos vieram para cá porque é gente, por causa da guerra, certo? Estava tudo bem na vida deles? Estava o bolso cheio de dinheiro? Gente, eu saí do Nordeste, vim aqui para o Sul. É porque, quando essa igreja mãe, tem um bocado de nordestino, pessoa lá do Norte, aí eu posso falar mal dos sulistas, eu não apanho aqui. Aí nós somos a maioria. Cadê quem não é do Sul? Levanta a mão. Não, gente, pelo amor de Deus, eu vou apanhar hoje. Cadê o povo do Sudeste? Quem é do Sul, levanta a mão. Ih, a gente não vai poder hoje falar do povo do Sul, não. Vamos apoiar hoje aqui. Então, o que acontece? Quando a gente sai lá do Norte, do Nordeste, do Sudeste, que vem para o Sul, a gente se depara com a cultura diferente. Gente, a gente sente ou não sente saudade daquela farinha que quebra o dente? Farinha de polpa. Do açaí. Vocês lá sabem o que é açaí aqui? Ali é açúcar com gelo. Aí eles dizem assim, mãe, ai, tem gosto de terra. Vocês tomam jeito, rapaz, vocês não são Nutella, não. É açaí de cabra macho. Entendeu? Então, a gente não sente saudade, porque o nordestino, o povo lá do norte, mineiro, goiano, são tudo mais educados. Eles não avisam que vão nas casas de ninguém, não. Eles já chegam assim, oi, passa o café que eu estou chegando. É ou não é, meu povo? O povo do sul já são educados. O povo do sul, você tem que agendar um horário com ele para ver se ele atende no mês para você ir lá rogar conversar fora. Nem quer mais conversar. Já passou até a vontade, não é assim? Já passou. Agora vocês imaginam que nós estamos no mesmo país, ok? Qualquer coisa eu me zango, eu vou me embora para o Nordeste. Agora, uma pessoa que vem da sua pátria, a sua cultura, a lembrança daquela fruta que só tinha no seu país, toda a sua história ficou para trás. Gente, sabe, o sentimento de não pertencimento é grande demais dessas pessoas. Eu lembro que para eu me sentir pertencente nessa cidade, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu me senti. Mas quando estava ruim, não estava bom não. Todo dia eu pensava, vou me embora. Porque eu não me sentia pertencente a esse lugar. Gente, foi um processo aqui de 4 anos para eu me sentir pertencente. Parecia assim que... Agora vocês imaginam a pessoa que vem de outro país. O que ela carrega de dor e esses genes estão sendo ativados. Ok? Então vamos lá. Vou falar dos italianos. Não tem um italiano aqui, só tem descendente, então não tem nada a ver. Então, esses italianos, quando eles chegam aqui, eles chegam no modo de sobreviver. Eu tenho que poupar, eu tenho que segurar, não é assim? Tem alemão aqui? Hein? Mas vocês são descendentes perto? Certo. Mas eu estou dando exemplo dos italianos. Quem é alemão da tua família que tu tá zangada aí? Estou dizendo a curuba aí, ó. Com raiva da avó. Estou dizendo. Vamos dar exemplo. Aí, o que acontece? Eu atendi o caso de uma mulher que ela não conseguia se conectar com dinheiro. Formada, médica. O que acontece? Ela carregava uma injustiça muito grande, porque na cultura italiana, eu sou falando dos italianos, os filhos é do nome do pai, não é isso? Então, sistemicamente, você vê que a mulher é excluída, certo? E dentro da família, as mulheres não têm tantos privilégios. Estou certo ou estou errado? E essa minha cliente, o que acontece? Mas é só para os italianos, Pedrinho. Não é para os maranhenses. Olha, Marcos, cunhado aí do coração.
Então, o que acontece? O pai dela pegou e da herança deixou somente 10% para ela e o restante deixou para os filhos homens. Essa mulher chegou revoltada, toda somatizada, porque, vocês lembram? Emoção é igual química, ok? Fecha os olhos agora, pensa num momento muito ruim aí da sua vida. Bora, ligeiro. Momento que você passou raiva, tristeza, um momento muito ruim. Ok? Quem sentiu raiva ou tristeza? Uma emoção negativa ao lembrar. Aquela conta que não te pagaram. Lembra aí agora, que agora tu vai receber uma química boa aí. O seu corpo, ele liberou automaticamente uma química aí. Só que ela não é boa. Então, toda emoção libera uma química. O que a neurociência fala? Pessoas gratas, felizes, elas adoecem menos. Por quê? Porque ela vai liberar mais o quê? Ocitocina. E o corpo não entra no estado de inflamação, ok? Só que pessoas, você que emprestou aquele dinheiro, aquela pessoa que ela nunca lhe pagou, todas as vezes que você lembra dessa dívida, o teu genes é acionado com essa química, através de sinais elétricos. Aí, Ari, o que é que eu vou fazer? Matar não dá jeito. Aí eu vou perdoar. Não. Quem aqui já sofreu uma injustiça financeira adulto? Levanta a mão. Pode olhar para a sua infância que você não teve seus pais suprindo as suas necessidades básicas. E você se sentiu como criança injustiçado. Não é consciente, gente. E você vai para a vida com essas promissórias, né? Que meus pais me devem. E aí você vai e se coloca em outro lugar para ser abusado novamente. Enquanto você não reparar isso, isso vai passando de geração em geração e tu ainda fica doente. Vamos aqui? Quem aí tomou esse prejuízo financeiro? Qual a emoção que você sente quando você lembra? Fala aí, qual a emoção? Justiça, o que mais? O que mais? Hã? Tristeza. E quantas vezes por dia tu lembra disso? Já perdoou? E agora? Tu lembrou agora? Tu sentiu o quê? Uhum. Deixa essa peste aparecer aqui. Vocês entenderam como que funciona? Gente, isso é epigenética. O que aconteceu conosco está moldando o nosso genes. Aí escuta. As pessoas que vieram, aí essa mulher que veio, né, desse lugar de dor, ai, meu pai, injustiça, o meu pai só gosta dos meus irmãos, ela vai lá e casa com um homem e o quê? Mão de vaca. E aí, é aquela pessoa que está aqui no Foz do Iguaçu, no Carô, bem bonzinho, de 50 graus, né? Desligou o amor, né? Desligou o ar-condicionado, para não gastar energia. Mãe, aqui no sul, mãe, tem gente que é tão mão de vaca que ele tem placa solar, ainda manda desligar o ar. A senhora acredita? É só aqui no sul, porque nós lá nós não tem isso. Gente, parece brincadeira, mas não é não. Isso aqui é os alunos contando nas aulas, mãe. A senhora acredita? E o marido era tão canguinha que a casa tinha as plaquinhas lá e ele mandava desligar. Aí dá vontade de dizer assim, por de noite, na hora que quiser, diga assim, não dou não. Deixa a gente o dia todinho no calor e de noite quer ligar o ar, né? Então, o que acontece? Essa mulher, ela pega agora e começa a sofrer essa injustiça de forma de fé. Um marido preguiçoso. Aquele marido que tem 11 anos, que está desempregado. Né? Jogador de videogame. Geração da dopamina.
E aí ela vem se queixando. Ai, meu pai, meus irmãos. Ai, meu marido. E enquanto a gente não resolve isso, vai estar ativando os nossos genes. Então, a injustiça, ela libera uma química específica. A tristeza, ela libera uma química específica. A angústia, ela libera uma química específica. Então, a emoção que você interage libera uma química, e é essa química que determina qual o genes que vai ser acionado. Só que o problema é o quê? Vamos lá? Aquela a irmã, tu disse que a tua avó nasceu no navio. Que doença tua avó tinha? Hum. E a tua mãe, tu lembra? Pera aí. Pressão alta. O que mais? Tá, não tem problema. Pressão alta. O que mais? Coração. Coração. O que mais? Tireoide. O que mais? O que mais? Que... E você, doutora? Ela tem. Repete aí. Fibromialgia, artrite psoriáticas. E o que vem da onde? Que vem da psoríase. Ok. Cada doença dessa existe um conflito por trás. Quando você vê, né, a mãe do pai dela, que é o que veio, né, isso que nasceu no navio. Olha só, pressão alta, né? E isso aqui tem a ver, gente, um relacionamento muito com dinheiro. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, não. Vocês vão fazer o máximo, vocês vão entender tudo, ok? Então vamos lá. São conflitos de líquido. Coração, perda de território. Perdi meu território, território invadido. Tireoide, eu preciso ser rápido. A gente já fez até uma análise aqui da irmã ali, né? E foi, não, não vi. Então, eu preciso ser rápido, 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 rápido. Por que, que eu não percebi que meu filho estava indo para as drogas? Eu me senti lento, por que, que eu não percebi que meu marido estava tendo caso com a mulher? Né? Então, eu preciso ser rápido para nascer dentro do navio. Ó, vai pegando aí. A outra que tu falou, osteoporose e ansiedade. Osteoporose. Tudo no osso é o quê? Desvalorização. E nós sabemos que as mulheres italianas, elas carregam uma desvalorização muito grande em relação ao feminino, porque culturalmente, né, o masculino é exaltado. Ó, interessante. Até a cultura nós temos que estudar. Então, vamos lá. Ela tem o quê? Todas as doenças que ela tem está relacionado a impotências, desvalorizações e conflito de separação. Aonde começou os conflitos de separações? Quando eles deixam lá a terra. Vocês entenderam agora? Aí, de repente, essa avó aqui perde um filho, é um conflito de separação. Essa avó, quando o marido morre, o cérebro entende isso como conflito de separação. Aí ela pega, né? Os genes dela tá sendo recebendo essas marcações. Aí ela vai lá no médico, olha, você tem uma quem já ouviu isso? Uma predisposição. Já ouviu? Aí o que que acontece? A predisposição foi o quê? O que os seus avós, bisavós, até 8 gerações viveram, que foram trazendo essas marcas ok? Aí, o que que acontece? Ela tem muitos conflitos de separação, impotências e desvalorizações. Aí, de repente, eu não sei da vida dela. Ela perde um bebê, é um conflito de separação. O marido abandonou, é um conflito de separação. O filho foi para a faculdade, em outra cidade. O cérebro interpreta isso como conflito de separação. Na infância, parece adivinhação, né? Mas não é não. Olha,
Parece adivinhação, mas não é. Gente, quando vocês falam da doença, a gente já sabe o conflito que vocês interagem. A gente não sabe a vida de vocês, mas é a emoção que vocês interagem. E muitos sofreu muitos abusos na infância, abuso psicológico, pode ser abuso sexual, aonde ela se sentiu impotente. Por exemplo, impotente de ajudar uma mãe doente, impotente de ajudar uma mãe que o pai agredia. Vocês estão entendendo? Tudo isso vão acionando os genes. Isso é epigenética. Vamos lá? Só que vocês imaginam agora um copo. Que copo feio danado é esse? Imagina agora que um copo, uma caneca. Fala-me. Ela encheu. Aí, de repente, o seu filho, o único que estava solteiro, casou. Aí casou e você começa agora só a adoecer. Mas porque o seu cérebro entende isso como que não é porque você quer. Aí esse filho casou, foi a gota que transbordou, que acionou os genes, porque o cérebro entendeu que esse filho casou, ou que esse filho foi para uma faculdade, morar em outra cidade como a e agora a doença é somatizada. As... Isso. Vocês lembram? Ei, a síndrome do ninho vazio, o que é? Hã? Isso, essa mãe só tem função mãe. Ela não está transando. Ela não tem uma amiga. Não tem um forró do velho para ir. Lá no Maranhão tem um forró do velho. É? Aqui em Foz eu já fui. A Salete que me levou lá, nas velhinhas do tricô lá, ó. Filho. Ela se reunia lá, as velhinhas no tricô e do ciclo de oração, tá ligado? Sendo cocó. É. E elas ali, ó. Gente, toda síndrome do ninho vazio é a motivação dessa mãe ou desse pai que estava onde? Nos filhos. E quando a nossa motivação está nos filhos, o que, que acontece quando eles vão para a vida? A gente adoece. Vocês vão receber uma aula só sobre neurotransmissores, vocês vão entender isso aqui. Então, tudo que os nossos pais viveram, nós carregamos até de 8 gerações atrás. Essas informações do nosso DNA. Entenderam agora? Então, quando a Bíblia manda você perdoar, é porque você vai lembrar daquele sem vergonha que lhe deu calote mesmo. Mas você perdoa. Então, agora não existe mais dor. Repita comigo. Eu não vou lembrar com dor. Então, a química aqui é alterada. Então, quando Jesus fala para você perdoar, ele está falando de quê? Que o seu corpo vai ser curado. Estou dando um exemplo desse. Yara, mas eu não tenho raiva de ninguém. E por que que eu adoeço? Quem tem dificuldade de dizer não, levanta a mão. Estão tudo ferrado. Todas as vezes que vocês falam sim, que vocês tinham que falar não, o que que acontece? A pastora mandou ir lá no aeroporto pegar o pregador, eu nem podia ir. Oh, meu Deus do céu. O pH do teu estômago vai desregular. Ó. O povo tão se vendo, fica só eu vi o tipo de espírito todo mundo. É assim? E aí vem uma gastrite, depois vira uma úlcera. Vocês sabem quantas doenças vocês estão acionando só pelo simples fato que vocês não sabem dizer não? Não, né? Ah, mas é tão fácil dizer não. Não é fácil, gente. Para eles, para mim é. Agora eu vou falar algo que para mim não é fácil. Quem tem dificuldade de descansar, de parar aí? É me matar. Só que isso aqui também está errado. Vocês entenderam? Então, gente, não é sobre pecado. É sobre aquilo que nós fazemos que vai acionando o nosso genes. Então, tudo aquilo que os nossos antepassados viveram, nós recebemos essa programação. Por exemplo, você veio de uma descendência lá que os teus antepassados passaram fome. Tem nutricionista aqui? Não, né? Aí o que que acontece? Vai lá no nutricionista. Aí a nutricionista passa uma dieta.
Aí sabe o que acontece? Não vai dar certo. Por quê? Porque na hora que ele passa a ingerir menos alimento, o cérebro acessa essas informações que nós estamos passando fome. Aí vem o quê? Angústia, tristeza. Eu vou lá nessa nutricionista, nada, vai matar de fome. Só que a pessoa não lembra. Ela não sabe que ela tem uma programação. E isso faz com que agora ela fazer uma dieta sem uma programação mental vai fazer ela acessar uma dor que pode vir aqui da quarta, quinta, oitava geração. Aí vou dar aqui outro exemplo que as nutricionistas enfrentam muito. Mulheres que foram abusadas sexualmente. Aí a mãe, o pai chegava bêbado, queria ter relação sexual. E o que ela interagia na hora? Nojo. O cara é bêbado, bebendo, né? E aí, a mãe, só que tudo que a mãe sente, vocês lembram? O bebê, a emoção da mãe é a emoção do bebê. De repente, você tem muito comportamento de uma mulher que foi abusada sexualmente, não foi. Mas quem foi a sua, e você carrega essa memória. Aí, de repente, o que acontece? Quando você começa a engordar, vai fazer uma dieta e não entende por que não consegue emagrecer. Porque quando você começa a emagrecer, o que você começa a ouvir? E gatinha. O meu cérebro entende isso como um amê e eu me engordo para me proteger. Porque eu não vou mostrar a minha mulher. Eu vou mostrar quem? A minha criança. Vamos dar outro exemplo? Pessoas que pegam responsabilidade de todos. Eu não estou falando de uns gordinhos, não, que tem uns gordinhos que é preguiçoso, não pega a responsabilidade nem dele. Eu não estou falando desse tipo de gordo. E vocês sabem que eu sou magra por causa do Ozempix. Eu posso falar de gordo, porque eu tenho autoridade. Então, eu estou falando desses gordinhos preguiçosos, não. Eu estou falando daqueles gordinhos que pegam a responsabilidade, todo mundo bota aqui, ó. E você pode comer alface. Você não vai emagrecer. Porque, como você está gastando muita energia, o teu cérebro segura tudo. Gente, isso é ciência. E enquanto você não deixar o problema do teu marido ele resolver, do teu filho ele resolver, da tua mãe e resolver, lá do teu pastor, da tua liderada, e parar de estar pegando problema, todo mundo colocando aqui, você não vai emagrecer. Amém, irmãos? Aleluia. Quem é salvador aí? Levanta a mão. Pois pai de salvação, você não vai emagrecer não, viu? Então vamos lá. Vocês entenderam que pode ser várias coisas. Então, para vocês entenderem o que é epigenética, nós carregamos essas informações até de 8. Agora começa a lembrar de onde você começa a lembrar aí? A sua avó, bisavó. Aham. Todos os filhos, ele enterrou todos os filhos. Meu Deus. Gente, aqui, os genes dela, ela herda muitos lutos não elaborou. Aí, ó, descendência, né? Depressão, bipolaridade. Entenderam? Aí vou dar aqui um exemplo. Lutos não elaborados. Na pandemia, esse povo é o primeiro que morre. Por quê? São as memórias celulares. Pode falar. 18 dias. Mas tu não morreu por quê? Tu tinha que cuidar do neném. Só quem fez o retiro fez assim, ó. Ah! Vocês vão ficar tudo curiosos. Vocês pegaram até o Robert, lembrou? Lembrou agora? Fui ao filho vivo número 2.
Ah! Ah! Lembrou? Entendeu agora? Gente, tá lá na Bíblia, Provérbios 18, 14, diz o quê? A vontade de viver mantém a vida. Você não lê a Bíblia, não. Mantém a vida do... Se ele desanima, não há esperança. Ei, pode ser o melhor médico, a melhor medicação. Você está lá no Covid, faliu, cheio de boleto, vão tomar tua casa, teu carro, tá lá. Rapaz, vai pro céu, lá não tem boleto. Entenderam? Há momentos na vida que a pessoa ela desiste de viver. Gente, quem aqui, eu já ouvi muito isso, no Covid, que ele pegou, né, o Covid, e ele falou assim, Ara, eu pedi para Deus para me levar, porque a doença em si é terrível. Eu vi isso demais no Covid. Agora vocês imaginam, quando a pessoa, ela desiste de viver, qual é a química que ela libera? Entenderam agora? A medicação não faz efeito. Tem pessoas que vão tratar o câncer, eu preciso reconciliar ela com remédio. Porque quando elas estão tomando remédio, elas tomam na base do ódio. Eu não é assim. Então, o nosso sistema emocional é que vai regular o nosso sistema imunológico. Gente, isso é tão óbvio que dá raiva. Os nossos neurônios não acabam na cabeça. Nós temos mais neurônio no intestino do que no cérebro. O nosso intestino produz mais serotonina do que o cérebro. Então, vamos continuar aqui. Gatilha aí. Tu sabe que tem pessoas que não partem porque os filhos não liberam, né? Uhum. E pastor, o pastor foi lá e liberou. Na hora que você liberar mesmo, ele vai. Entendeu, né? Uhum. Vamos lá. Então, gente, o que que a Bíblia fala? A Bíblia fala o quê? Que as feridas se tornam genéticas. Por quê? Porque o peso da memória celular. Você não tem aquele neto que diz assim, meu Deus, esse menino deita igualzinho o avô, cruza a perna igualzinho o avô, anda igualzinho o avô. Isso são memórias celulares. Então, olha que interessante. E sem falar, ó, a aula do quimerismo, todos sabem, né? Você pode carregar a célula, né, que vocês aprenderam, de um irmão sem saber. Vocês podem ser filho de um tio que nem nasceu. Uau, como assim? Isso é ciência. O que tem de pessoas que é filho do tio que não nasceu, o quê? Eu tenho uma irmã gêmea. E aí, meu corpo absorveu a célulazinha dela porque ela morreu. Quando eu tenho meus filhos, o que acontece? O DNA é de quem? Da minha irmã que não nasceu. Isso, vocês viram, é a coisa mais comum que tem. E vocês carregam memórias de morte, de luto, que nem sabem, que estão alterando o seu DNA. E nós, mãe, carregamos todas as células dos nossos filhos no nosso corpo. Todos estavam aqui na aula do quimerismo? Quem não estava, levanta a mão. Vou ter que repor essa aula. É muito importante. Por isso que uma aula vai abrir na outra. Vamos lá. Então, vamos aqui. Por isso, o filho muitas vezes repete padrões inconscientes por causa da memória. Lembra o exercício que eu falei para vocês? Pega a gaveta de talher, troca pela gaveta do pano de prato. Quem fez esse exercício? Pode trocar da calcinha com baby doll. Troca. Você vai voltar lá na mesma gaveta, não é isso? Mas você não sabe que você trocou a gaveta? Isso é memória? Vamos lá. Então nós vamos reproduzindo esses padrões de comportamento. Medo do abandono, dificuldade de confiar, baixa autoestima, impulsividade emocional, tristeza profunda sem causa aparente,
Esses sintomas não vêm apenas do ambiente atual, mas de emoções herdadas e não metabolizadas. Passa o slide. Então vamos lá. Padrão transgeracional. O cérebro não reconhece nada novo. Repita comigo: o cérebro não reconhece nada novo. Aquela mulher que foi criada com um pai que espancava a mãe, alcoólatra, aquele pai agressivo, ou aquela mãe agressiva, ela vai para a vida de duas formas, ok? Ou ela vai ser as feministas, o homem que humilha é eu, não é assim? Ou ela vai ser ela vai ser o quê, gente? A vítima. Ai, só um homem ruim. Se chega um homem bem resolvido para essa mulher, o que, que ela vai dizer? Não tem química, eu gosto é do safado. Né? Já ouvi, eu escuto disso. Yara, eu sei que o fulano é bom, mas não tem química. Eu me conheço, a tua química é do abuso. Deixa ela aí, em nome de Jesus. Porque as nossas células são viciadas. Aqui ficar dependente emocional. Viciado, nós somos viciados em química. Agora nós vamos escolher que químicas que nós vamos dar para as nossas células, ok? Então, o nosso cérebro não reconhece nada novo. Vem um homem tranqueira. Não, isso aqui o meu cérebro reconhece. Por quê? Porque desde o útero da minha mãe até 7 anos e meio foi o condicionamento. Eu sei lidar com isso aqui. Gente, o que eu mais atento, pastores, pego isso aqui. A vítima, ela vai chegar lá assim, ai, o meu marido não presta. A minha mulher não presta. Aí a gente já achava que a vítima era a vítima. Só que não existe. Eles não querem nem resolver o problema. Para de ser besta. Eles só querem falar do problema. Aí vocês vão lá tentar resolver. A vítima depois é que vai ficar com raiva de ti. Porque eles são viciados em quê? Em abuso. Se aquela pessoa não fosse daquele jeito, ele nem estaria com ela. E vice-versa. O abusador e a vítima andam na mesma. Olha. Então o que, que acontece? O nosso cérebro não reconhece nada novo. Chega um homem bem resolvido para uma mulher dessa, que o referencial é só de homens ruins. Quando ela olha para um homem trabalhador, que vai prover essa mulher, que ela vai poder parar para ser mãe, o que, que o cérebro dela vai dizer? É fake news. Não existe homem fiel. É assim? Quem não acredita que existe homem fiel, levanta a mão. Aqui não é lugar de mentir, não. Levanta. Aí, ó. Vai para cá. Levanta de novo que eu quero ver a cara de vocês. Ó a outra ali. Que fica pedindo homem para Deus. Aí, ó. Ô, pensei que tu dizia, não é eu que sou fiel. Bem resolvido aqui. Não, mas tem. Todos nós temos. A diferença é o quê? Vamos ver quem é o aluno que vai saber responder. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Por que, que nós chegamos aqui sem essas autossabotagens? Porque nós chamamos isso de autossabotagem, né? Porque, gente. Hã? Não, a resposta não é essa. São pessoas livres de coração. Não é pessoas que estão assim, ai, minha mãe nunca me deu uma boneca da barra. Tu pode ver, são pessoas bem resolvidas, eles não estão olhando para o passado, eles estão olhando para o futuro. Eles querem avançar, eles não estão nem aí com mimimi. Entendeu? São pessoas que elas não estão presas na dor. Essa é a diferença. Nós, porque
Aguenta aí que eu vou. Isso aqui é o final, senão eu vou te dar o final. Segura aí, que esse aqui é o final. Gente, dá microfone que essa mulher é um arraso. Não, ela e o Enzo no retiro é o máximo. Eu não tenho noção. Sim, como é que é? Vai lá. Prof, é assim, ó. Hum. Não é que eu. Veja, é difícil para o jovem ser fiel. Eu vejo. Ah, tu tá falando fiel transar. Não, veja bem. Homem fiel, homem fiel. Hum. Você falou, quem já achou que não para mim é difícil um homem ser fiel hoje? Ele Veja é casado, tem uma mulher, tu acha difícil? Eu acho. Por quê? Ah, sim. Veja bem, eu, mulher, eu tô com quase 70 anos, para mim tá tudo certo, não tem problema. Mas e os jovens? A menina jovem, o rapaz jovem, tudo bem que tá casado, tá. Aí vem o capeta lá. E daí? Hoje em dia é celular, é tudo, tá mostra. É difícil hoje em dia para a pessoa ser fiel. Graças a Deus que estão na igreja, né? Mas eu acho difícil. Repita comigo, conhecimento liberta. Liberta. Ei, um jovem que pega uma aula de quimerismo, duvido se vai querer transar. Aí sim. Aí... Os que estão aqui e os que estão... Não, aí Deus guarda. Existe homem fiel. Amor, você é fiel, amor? Cadê ele? Até correu, pastor, pode não dizer. Tô brincando. Cadê quem é que não é casado? Levanta a mão. Quem pegou a aula do quimerismo aqui? Eu já atendo de gente depois da aula do quimerismo. Eu não vou transar barra assim, não. O negócio é perigoso. Porque assim, o diabo, ele vai gerando na cultura o quê? Você é livre, o meu corpo, minhas regras. E não. Só que isso aqui foi algo que foi condicionado nessa geração. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que agora deixa eu explicar para vocês. Hoje, isso aqui está sendo ensinado é fora da igreja. Não é dentro da igreja não, viu? Não podemos trocar ocitocina com vários parceiros. Olha o que o mundo está pregando, gente. Vocês acreditam nisso? Aí na igreja tem um bocado de crente transando sem casar. Não, porque a carne é fraca. Entenderam? Então, assim, o que liberta é o conhecimento, tá bom? E é só casar. Procura a pessoa em casa, esse jovem, para ir dar um fim nesse fogo. Bora. Ei, vocês querem transar? Querem? Casa, vocês verem. Ei, os homens, cadê os homens? Vamos lá, tudo. Casa, é que vocês não transam. Mas pelo menos não tem pecado. O dia que liberar, pelo menos não tem pecado. Hã? Rapaz, vocês não sabem. Vocês não sabem. A geração antiga é mais potente. E esse povo aí coreano da China, do Oriente aí. Japonês. Isso. É, né? Mulher bicho suvino. É homens. Homem, as mulheres são suvinas. Hã? Ei, vai dar briga. Ei, Robert, te comporta, ainda vai tocar hoje aqui. Não vai pecar agora, não. Ainda vai tocar. Ei, gente, eu tenho que dar aula, meu Deus do céu, a hora. Fala-me, Cristo. Bora. Olha, na hora que fala, corra saliente. Tá vendo, pastor? Não é eu, não. É eles que ficam me induzindo ao erro. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Quem não conhece a história de Abraão da Bíblia, levanta a mão. Só um ali, né? Amém. Depois você vai ler. Lá no... Gente, deixa eu terminar. Você nem termina. Olha. Essa igreja aqui, pastor, é complicado. Você vai para o céu. Depois, irmã, a senhora vai ver que isso aqui é verdade. Era isso que eu ia dizer para ela.
Vocês são maldosos. Vamos lá. Terá era o pai de Abraão e ele tinha um filho que morreu. Arã morreu ainda em U. Então Terá, pai de Abraão. Não é que o Abraão Terá. Terá é o nome do pai do Abraão. Amém? Então vamos lá. Terá parte em direção a Canaã, mas para em Arã, cidade com o mesmo nome do filho falecido. Então, isso mostra que Terá ficou preso emocionalmente, né, ao luto. Então, Abraão perdeu um filho, que o nome dele é o quê? Arã. E esse filho, eu falei como? Não, quando eu falei errado, você já sabe, né? Terá foi que perdeu o filho. O Abraão é irmão do Arã. Vocês sabem como é que é o TDAH. Quando eu errar, vocês consertam. Bora lá. Então, o que acontece? Quando ele perdeu esse filho, ele ficou preso em um luto. Quando um pai fica preso em um luto, o que o filho que está vivo, qual é a mensagem que ele recebe? Não, gente. Vocês não aprenderam, não. Qual é a mensagem que ele recebe? Que ele não é amado. Entenderam agora? O pai, eu quero morrer porque meu filho morreu. Poxa, mas ele não quer viver pelo filho que está vivo? A mensagem que o filho recebe é que ele não é amado. Fica comigo aqui, pega a revelação. Então, o nome da cidade Arã, que é igual do filho morto, né, de Terá, pode simbolizar um lugar de parada emocional, onde Terá fica preso no luto. Ele inicia uma jornada, mas interrompe seu destino por causa de uma dor não elaborada. Então, o que acontece? Vocês já ouviram falar síndrome do filho mais forte? Aquela mãe que tem aquele filho doentinho e ela dá mais atenção. E aí, a gente vê aquele filho forte, não gasta tanto tempo, energia aqui. Entendeu? Só que esse filho aqui, ele está se sentindo rejeitado, gente. Vocês já viram o nome de um... Quem lembra o nome de um filme? Que o meninozinho, ele é doente, que usa um capacete. Assistam esse filme e comentem lá no grupo. Aí vocês viram que ele é cheio de doencinha. E a mãe não estava percebendo que a filha estava sofrendo rejeito. Porque é a síndrome do filho mais forte. Gente, não é porque a gente quer. A gente gera trauma nos nossos filhos de uma forma inconsciente. E Terá, quando ele fica preso ali, né, no luto do filho, Abraão, inconsciente, recebe uma programa. Vamos lá. E aí o que acontece? Abraão e o padrão da exclusão de Ismael. Aqui, Ismael é o primogênito, filho de Agar, mas é excluído emocionalmente e espiritualmente, mesmo antes da promessa se cumprir. Sara pressiona, né? Expulsa essa escrava e seu filho. Gênesis 21:10. Então, Deus permite a separação, mas o texto deixa claro que Abraão sofreu muito. Ainda assim, ele repete o que viveu com o próprio pai, um filho excluído do cenário da família. Presta atenção. Aqui nós entramos na mensagem. Nós estamos falando de comportamento que nós vamos repetindo de forma de fé. Abraão não se sentiu amado pelo pai, porque o pai ficou preso no luto e morreu. Do filho. O filho entendeu que ele amava mais o irmão que morreu. Abraão agora, lembra, o cérebro não reconhece nada diferente. Para ele é comum escolher um filho. Entenderam agora? É normal. Gente, eu já vi pais dizer, sabe o quê? Pai que diz que não ama mais um filho do que o outro é mentira. A senhora ama a mãe, mas um filho que é o outro, só eu, né? Pode. Não ama, gente. A Pedrina se ilude, ela chega amanhã, eu sou a filha que a mãe mais ama. Aí a mãe mente para ela, dizendo que é. Aí ela fala a mesma coisa para mim. Ela fala a mesma coisa para o Abérico, para a Paulina. Mãe é bicho que mente. E ama tudo igual. Né? Então, o que acontece? Abraão agora pega a Sara, vai dar uma mãozinha para Deus, faz o quê? Dorme lá com a concubina lá, né? Aí, o problema que a Sara arrumou, depois ela fica enchendo o saco, que ô coisa chata, é mulher chata, né? Enchendo o saco
de Abraão. Vai, expulsa, expulsa. O que que Abraão fez? Abraão botou um filho em cima do camelo do ano, 2.0. Enviou ele para um hotel no deserto, foi assim? Cheio de comida, água, foi assim? Rapaz, Abraão botou ele em cima de um camelo, foi para morrer. Pode ser besta, está na Bíblia. No deserto tem o quê? Uma mãe e uma criança, gente. Só não morreu porque Deus não deixou. E a Bíblia é tão boa que não tira o erro deles. Tem gente que idolatra esse achando que... Não, todos eles falharam. Por isso que Cristo teve que vir. E aí Abraão agora aprendeu que é normal escolher um filho mais do que outro. Só que quando um pai, de alguma forma inconsciente, tem uma preferência por um filho, o que que acontece? Os irmãos não conseguem falar pacificamente. Agora tem competição dentro de casa. E hoje você pode não se dar bem com seu irmão pelo simples fato de você sentir que seu pai amava mais ele. Que a sua mãe amava mais ele. E você compete o amor da sua mãe ou do seu pai. Aí agora você pode ter se tornado aquele filho bonzinho. Só que isso, para onde você for, vai te perseguir. Você vai chegar na igreja, aí você vai querer agradar todo mundo, vai querer agradar o pastor. Aí no primeiro momento, o pastor vem, lhe acolhe, que é o certo, bora caminhar aqui. Aí você já está grandinho, agora caminha sozinho. Ai, me abandonou porque outro chegou. Mas aqui não tem gente assim, né, pastor? Tem não. Só o quê? O bom da Celonia é que ela fala meio. Não dê nome, Celoni. Então vamos lá. O que que acontece? Vocês viram que é de uma forma inconsciente que o nosso cérebro vai interpretando. Por exemplo, você pode carregar uma dor de rejeição que sua mãe nunca lhe rejeitou. Mas foi a rejeição do seu pai quando a sua mãe, quando você estava, quando ela estava grávida, quando você estava na barriga. Vocês entenderam agora? Então vamos aqui. Então para Abraão agora, isso é muito comum, tem uma preferência. Só que o que que acontece? Até hoje, a consequência disso. Israel e a Palestina. Até hoje, olha as consequências disso. Vamos lá. Isaac escolhe quem? Mas a bênção vai para Jacó. Então aqui, quando Deus fala sobre a primogenitura, não é porque o filho mais velho era o mais amado. Pelo contrário, o filho mais velho é o mais responsável. É só isso, gente. E aqui você começa a ver Sara, Rebeca. Rebeca prefere quem? Jacó. Isaac prefere quem? Lá na sua casa. Você se sentia assim? Mamãe amava fulano. Papai amava mais o fulano. E você como pai? Você escuta isso dos seus filhos? Diz que a mamãe ama mais qual? Entenderam? Isso são memórias que nós herdamos. Então vamos lá. E aqui o condicionamento já está de geração em geração, de forma inconsciente. Agora Jacó não é de forma inconsciente. A Bíblia fala muito claro que Jacó amava mais quem, gente? E ele deu uma túnica. Eu vejo gente pregando. Ai, a dor de José que foi traído pelos seus irmãos. Ai, a dor de José era um fuxiqueiro. Passava o dia todinho vigiando os irmãos para falar para o pai. Aí de noite o pai chegava. O que que acontecia? Vocês não fizeram isso. Aí eles ficavam com ódio de quem? José. Vocês já pararam para pensar na dor dos irmãos de José? Quantos aqui não se sentiram amados pelos pais? Deus está vendo, levanta a mão. Olha, agora levantar. Existe uma dor aí por trás. E até mesmo você estava lá, pregando a favor do José. José
Ele era mimado por Jacó. Agora, se vocês prestarem atenção, aqui Abraão pega o filho primogênito, o que é excluído do coração, e exclui do sistema familiar. Vai embora, não foi isso? Olha as maldições se repetindo. O Jacó também é excluído, porque quando ele recebe a bênção no lugar do irmão, ele tem que mais um excluído do sistema familiar. Só que se vocês observarem, essa repetição agora na vida de Jacó é diferente. Quem é excluído agora não são os rejeitados, é quem? O filho preferido. Vocês entendem que é como se fosse uma remissão do que tinha acontecido aqui com Ismael? É forte, Brasil. Vocês estão pegando a revelação aí? E aí o que acontece? A pergunta que tu me fez, Marco. Yari, como não levar as coisas ruins adiante? O perdão quebra o ciclo da repetir. Porque quando José chega lá no Egito, ele vai ser mordomo, né? Aí o que a mulher faz? Aparece nua lá para ele corre, mesmo assim ainda vai preso. Gente, por muito menos a gente já tinha desviado. Deus, eu estou aqui, renunciei a essa mulher. Olha, igual ela falou, eu sou jovem, devia ter trocado ali uma ocitocina com ela, né? Eu não aceitei, ainda vou para a cadeia. Aí o Salmo de Asaf. Do que me adianta ter guardado minhas mãos? O povo acha que estão fazendo favor para Deus. Não, você está plantando. E a colheita, você plantou limão, você vai colher você não vai colher melancia. Então, aqui José pega, vai para a cadeia. E lá, o que acontece? Ele é chamado para interpretar os sonhos de Faraó e a gente já sabe a história. E ele se torna o governador. Só que José agora está onde? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai ficar na plateia e você no pau. Ainda tinha gente dar glória a Deus com esse hino, gente. O hino da vingança. Né? Hã? Era? Amém. Vamos falar a vida dos irmãos. Só do hino. Você vê a vingança. José, ele decidiu perdoar. Quem tem um coração perdoador, ele... Olha o que a ciência diz. A ciência fala o quê? Que o trauma, ele alcança 7... Mas não é porque o trauma acaba. Quem acaba é a família. Então, aqui nessa primeira geração, o pai espancava a mãe, vem da guerra. Aí nessa outra geração, a mãe só tem 10 filhos. Aí nessa aqui só tem 5. Aí na próxima só tem 2. E um é lésbico, outro é homossexual. Aí acabou a geração, entenderam? Os traumas. Ou eu não quero casar. Ou eu não quero. Quando a ciência fala que acaba em 7 gerações, não é porque o trauma acabou. Quem acabou foi a acabou a descendência. E quantas pessoas acabaram a sua descendência em você mesmo? Por quê? Porque ficaram presos na dor. A Bíblia fala que quando José viu os irmãos, o que aconteceu? Ele chorou. A alma dele gritava. E de longe dava de ouvir os gritos de José. Gente, o que as pessoas vão fazer conosco de ruim, nós vamos sentir. A gente não pode ser imaturo, não. Nós vamos sentir. Só que nós vamos decidir perdoar. Pronto. Quando nós não perdoamos, o nosso cérebro ele fica em um loop. Revivendo essas mesmas dores. E uma pessoa que ela gasta energia pensando no passado, ela não tem energia para viver o seu presente. Muitas pessoas hoje não conseguem viver o presente porque estão gastando energia com o passado.
Eu atendo mulher de 40 anos. Ai, a mamãe, meu Deus. Ela não me chamou para almoçar domingo na casa dela. Olha, gente, dá vontade de eu deixar de ser terapeuta e ser mãe. Tu cria vergonha. Você olha para a pessoa, você vê ali um bebezinho. Quem tem amor não cobra. Quem tem amor faz o quê, gente? Aonde é que um adulto está cobrando? Sua mãe agora, ela tem a vida dela. Filho que chega dia de domingo nas casas dos pais. Não, aqui nessa igreja não tem gente assim. Só lá no Maranhão tem gente assim. Mãe, o que vai ter hoje para o almoço? Não leva 1 quilo de arroz. Deita lá no sofá, vai assistir, ou fica lá no celular. E a mãe está lá cozinhando. Come e vai embora. Aí eu honro minha mãe. Todo domingo eu estou lá, dando despesa, dor de cabeça e sujando na casa. Você honrar a mãe? Honrar sua mãe, faz um almoço, chama ela para ir para sua casa. Honrar sua mãe, leve ela lá para o shopping. Amém, irmãos? Amém, Giovana, Vitória? Isso é honrar os pais. Né, mãe? Ontem eu honrei minha mãe. Nós fomos no shopping, foi, mãezinha? Então, o que acontece? Os filhos hoje, eles estão cheios de carência e cobrando uma fatura emocional dos pais. É porque a minha mãe, ela não fica com meu filho para trabalhar. Repita comigo, minha mãe não é babá dos meus filhos. Você tome jeito, rapaz. Olha o diabo queimando o slide aqui, para eu não falar a verdade. Bote aí, minha filha, o inimigo. Gente, vocês estão entendendo? Filhos adultos cobrando amor dos pais. Você não tem família, não? Cadê o seu marido? Oh, mas esses homens sofrem. Oi. Pode, meu bem. Cadê o microfone? Que a gente gosta de ouvir a vida alheia. Todo mundo gosta de saber do fuxico. Oh, meu Deus, eu tenho um defeito. Só gosto de tomar as coisas bem quentes. Yara, depois, assim, eu era muito, assim, essa filha aí, de cobrar amor e tal, né? Depois que eu fiz a primeira imersão com você, em 2021, eu transformei totalmente essa parte, né? Eu era aquela filha, assim, que eu tinha que ir todo dia na casa da minha mãe, eu tinha que dar o melhor presente, eu tinha que dar tudo para ela, para provar que eu era a filha boazinha, porque eu fui criada, tipo assim, eu era a ovelha negra, a excluída. Aí, quando eu cresci, tive a minha independência, eu fazia de tudo para ela. Tudo vezes tudo mesmo. Que era uma forma de receber. Aí, depois que eu tive... E isso era um peso para mim. Depois que eu tive a imersão com você em 2021, acho que foi dezembro, né, de 2021, saiu esse peso de mim e, tipo assim, eu honro a minha mãe, eu amo ela. Só que ela, lá na casa dela, porque ela já é casada, né? E eu não sou mais essa filha, assim, que... Só que agora ela fica me cobrando. Aí o meu padrasto, quando ele entrou na vida dela, ele pegou essa parte minha ainda, de eu ir todo dia, fazer tudo. E agora ele fica buzinando no ouvido dela, porque ela não te ama mais, porque ela não vem aqui te ver, porque eu vou, tipo assim, uma vez no mês visitar ela. Né? Certo. Agora, para quem não entende, gente, essa mulher é empresária. Trabalha o dia todinho, é casada e tem marido. E filhos. Como que uma pessoa dessa pode ir na casa dos pais todos os dias? Ela está vivendo a vida. Não é que ela é ruim para a mãe dela. Aí o teu padrasto liga. Aí ele fica buzinando no ouvido da minha mãe, falando assim, que eu não vou, porque eu não amo mais ela, que eu não ligo para ela. E essas coisas assim. Daí, essa semana ela veio em casa me visitar. Daí ela falou assim... Mãe, traz a toalha. Eu boiar. Não, esse aqui pode levar, que eu não dou conta mais não. Quem quer, gente? E não vou sair daqui tremendo. Pode continuar. E daí ela falou pra mim, ela falou assim, ai, Genésio, né, fica falando pra mim, o que você vai fazer lá na casa da Júlia, que ela não vem aqui? Eu vou, tipo, uma vez no mês, né, e tal. Mas, assim, eu me libertei depois da imersão com você e saiu aquele peso de cima de mim. Só que
Agora, eu posso falar da tua vida? Pode. Ela só ficava dando atenção para a mãe. E o pobre do marido? Abafa. Não era isso que eu queria falar, entendeu? Hoje ela se conecta com o marido. Vocês entenderam agora? E outra coisa, se o teu padrasto falar isso, fala assim, moço, tu vai namorar com essa velha, que coisa. Vocês são jovens, cadê vocês vão curtir, gente? Eu estou trabalhando. Explica para ele com amor, entendeu? Porque a gente tem que ter paciência, né? E sabedoria. Mas, assim, o extremo dela era isso. Ela não olhava para a família dela, não no sentido dela não ser provedora, tudo. Mas ela se cansava tanto por causa dessa demanda que isso custou até o casamento dela. E graças a Deus, Deus restaurou. Então, um pai que ama um filho, ele vai ficar feliz em ver esse filho bem resolvido. Meu Deus do céu, eu quero que minhas filhas sejam bênção mesmo e vão para a vida. Ok? E nós pais não vamos cobrar nada dos nossos. Eles são livres. Amém? Eu estava falando o que mesmo? Eu sei que era do José, mas o que era bem? Coisa boa. Pronto. A Jéssica não está prestando atenção aqui. E aí o que acontece? Diante da dor de José, ele decidiu perdoar. Isso faz toda a diferença. Se a gente ficar remoendo essas dores do passado, poderia ser igual a Juliana, a filha boazinha. Ou o filho rebelde. Aquele que eu não quero nem saber dos meus pais. E os nossos pais não nos devem nada. Vamos lá, pode passar o slide. E aí o que acontece? Padrão transgeracional, espiritual e sistêmico. Sistêmico, gente, está falando do sistema familiar, ok? Vamos lá. Preferência gera o quê? Exclusão. A dor de Terá se transformou em um sistema emocional de punição ao primogênito, idealização dos filhos substituto. Aí o que acontece? Um luto não elaborado, vocês viram a maldição que veio sobre uma descendência. Toda pessoa que está presa em um luto, ela está em um lugar, repita comigo, está em um lugar de idolatria. Gente, nós somos forjados a superar toda dor. Não é que a gente não vai amar, que a gente não vai lembrar, vocês entenderam? Mas nós temos a capacidade de passar pelo processo do luto sem morrer. Eu atendo mulheres que querem desistir da vida porque o marido morreu, sendo que tem 2 crianças. Isso é idolatria. Mulheres que vão com um bolso cheio de promissória, cobrar do marido aquilo que os pais não deram. Hoje eu estou falando das mulheres, vou ter que falar dos homens um pouquinho, né? Só estou falando. Acho bom, né? Então vamos lá. Então o que acontece? A preferência por um dos filhos gera o quê? Exclusão. A vergonha oculta gera o quê? Segredos, mentira, dissimulação, isolamento emocional, medo de ser exposto. Vocês lembram aquele exemplo que eu dei? O seu bisavô teve uma vergonha muito grande na família, porque naquela época uma filha que engravidava era a vergonha da... Então, vamos excluir essa aqui da família. Ela é a vergonha da família. Não foi resolvido, na próxima geração vem outro tipo de vergonha. Agora, na geração do seu avô, vem o quê? Alguém que se suicida. Ninguém fala que a pessoa se suicidou. Isso é vergonha. Morreu de quê? Aí estava com o corpo quente, bebeu um copo com água gelada e morreu. Vergonha. A próxima geração vê outro tipo de vergonha, como um assassino, um drogado. Na outra geração vê outro tipo de vergonha. Para algumas famílias, a homossexualidade pode ser uma vergonha. Vocês estão entendendo, gente, como que nós vamos passando isso de geração em geração? E o que vocês têm aprendido aqui na escola? Nunca ter vergonha da história de vocês. Seu pai pode ter sido um pistoleiro, um assassino, sua mãe uma prostituta. Você não pode ter vergonha
da sua história. Porque quando nós temos vergonha, nós excluímos. Tem gente que exclui o irmão. Por quê? Porque esse irmão aqui é isso, é a ovelha negra da família, aquilo outro. E nós não estamos justificando. Quando nós falamos de vergonha, nós estamos falando de exclusão. Vocês entenderam, né? Então vamos lá. Então a vergonha, ela gera o ocultamento. Ah, eu tenho vergonha, eu abortei. Nunca vou falar para o meu filho. E esse filho já sabe desse irmão por causa das células. As células estão ali falando com ele todo dia. Mas ela prefere ficar naquele lugar ali, silêncio, do que trazer a luz e reprogramar essas memórias celulares. Então vamos lá. O medo gera o quê? Controle. Quem tem medo tenta controlar o ambiente, as pessoas, o futuro. Resultado, ansiedade, hipercontrole, rigidez, falta de confiança em Deus e nos outros. Jó disse o quê? Aquilo que eu temia veio sobre... Gente, por que o Jó tinha tanto medo dos filhos morrerem? Vocês acham que isso é normal? Isso é memória? Uma pessoa, quando ela tem medo de enterrar um filho, ela não lembra. Mas pode analisar que na família tem lutos não elaborados. São, lá atrás, pessoas que morreram precocemente de acidente, morte que roubou, ceifou a vida dessas pessoas de uma forma muito inesperada. Então, são lutos que não foram elaborados. Injustiça gera o quê? Rebelião. Abraão fez o quê com Ismael? Não, foi injusto. Realmente, ele quis matar mesmo, né? Ele foi e a descendência de Ismael. Rebelião. Vocês entenderam? Então, a alma que se sente injustiçada não aceita regras. Cadê os que se sentiam injustiçados aí? Olha aqui. Limites e o resultado: rebeldia, ressentimento, desejo de revanche, desonra e rupturas. Provérbios 18:19 diz: o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade forte. É forte, Brasil! Vocês estão entendendo? É isso que a injustiça faz. Você desejar que aquela pessoa acolha. Agora, lembre, você tem 50% de responsabilidade de tudo que acontece na sua. O abandono gera o quê? Quem foi deixado frequentemente reproduz o abandono contra si mesmo. O caso da Juliana, ela se auto-abandonava. Entendeu? Foi criada com a avó, né? Só lembrando aqui, foi criada com a avó. E aí, o resultado disso, se sabota, não se cuida, não se valoriza. O resultado, carência extrema, dependência emocional, vínculo tóxico, autodestruição. Salmo 27 diz: ainda que meu pai e minha mãe abandone, o Senhor me... Criança cobra amor. Adulto dá... Passa o slide. Vamos correr, meu povo. Então, gente, repita comigo. A bênção é para o obedecer. Agora entrou a tua resposta, Mar. A bênção é para quem? Para quem? É para quem ora? É para quem jejua? É para quem vem para a igreja todo dia? É quem vem para a escola toda segunda? A bênção é para quem, gente? Deuteronômio 28 diz o quê? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançar? Gente, vocês não precisam nem estar fazendo campanha por causa de bênção. Você vai fazer campanha só assim: ô Jesus, muda esse coração ruim. É essa. Porque as bênçãos virão e te alcançar. Ei. Então, só que a maldição é para quem? Desobediente. Então, Deuteronômio 28:15 diz o quê? Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançar. O que é a maldição?
A maldição é a consequência da quebra de uma lei. Passa no sinal vermelho, que no final do mês a maldição vai estar lá na sua casa. É a multa. Então, gente, a maldição não veio aleatório do nada, não. Nós quebramos um prim. Então, vamos lá. A escolha diária, a obediência ou a repetição de ciclo. Vocês querem... Ei, eu conheço. Gente, quem estava no retiro? A pessoa possessa. E eu falava o quê? Libera o perdão. Aí ela voltava em si. Eu não libero. Eu, agora tá, como é que eu vou tirar o diabo do que é dele? Vocês entenderam? Não tem como. Meu filho, eu libero o perdão. Eu não libero. Ei, tem gente que vai decidir não perdoar. E você não adianta que não existe, nem Deus interfere no livre-arbítrio de uma pessoa. Então, se a pessoa ela não decidir perdoar, infelizmente, essas maldições acompanharão. Vamos lá. Deus coloca diante de nós um caminho claro. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então, você não fica culpando a Deus pela vida que você tem. Isso são consequências das nossas... Isso aqui é só para quem é forte, viu? Crente vitimista não aguenta uma aula dessa aqui não, né? Então, vamos lá. Deuteronômio 30, 19 diz o quê? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra... que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Deus não vai escolher por você. Entenda isso. Cada escolha feita hoje, especialmente dentro do lar, tem poder para ativar bênção ou perpetuar maldições. Isso inclui o quê? Os pais que vivem em desobediência aqui. Seus filhos colhem os frutos dessa desconexão espiritual e é por isso que vemos tantas maldições hereditárias como padrões de pobreza e miséria, divórcios em sequência, vício, violência ou doenças emocionais repetidas, infertilidade emocional e espiritual, ciclo de rejeição e orfandade. Então, essas maldições não são castigos aleatórios de Deus, mas consequência das nossas... Olha para o seu irmão que está do teu lado. Olha bem nos olhos dele e diga assim, cuidado com as tuas escolhas. Agora pergunta para ele, o que você está plantando? Aí ele vai dizer assim, não sei. Aí você vai olhar para ele e vai dizer assim, olhe para o que você está colhendo. Ninguém me ama. Isso é a geração do bebê reborn. Não consegue mais amar pessoas saudáveis, que põe limite. Gente, tem psicólogo, terapeuta que não casa, porque não sabe lidar com o relacionamento, mas vive com 11 gatos dentro de casa. Gato, miau. Porque uma pessoa que cuida da saúde emocional da outra não consegue casar. Coisa tão boa. Por que vocês estão sorrindo? Casar não é bom, não? Olha aí, mulheres, homens. Então, vamos lá. Porque o gato não vai falar para mim onde eu preciso estar. O cachorro não vai lá te dizer, sua chata. Então, é melhor eu cuidar de animal mesmo do que de pessoas. Então, essa é a geração de mãe de pet, mãe de planta. Aí a gente acha, não, parou aqui. Já não tem mal o que inventar, teu bebê reborn. Ah, chegou lá, doutora? Alguma mãe com bebê reborns? Ainda não. Pronto, chama o CAPS. É fácil. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Eu parei aonde, meu povo? Estava lendo aonde? Aqui? Aqui. Eu estava só testando vocês. Então, vamos lá. Em Mateus 10:34, olha o que a palavra do Senhor diz. Nós já estamos finalizando.
Não pense que vim trazer a paz à terra. Não, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quem é que está falando isso aqui? Quem? Fale alto, quem é? Sou eu. Mas isso aqui não está batendo com o primeiro versículo que nós lemos lá na Bíblia. Por quê? No primeiro versículo, na Bíblia não, gente, da aula de hoje, né? Malaquias 4 diz o quê? Que eu vou derramar uma unção nos últimos dias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos. O que Jesus está dizendo que vai trazer a espada? Eu vim causar divisão entre homem e seu pai. Meu Deus, que é isso, Jesus? Entre a filha e sua mãe, Jesus. Entre a nora e a sogra, misericórdia. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno. Quem toma sua cruz e vem, quem não toma sua cruz e vem após a mim não é digno de. Quem acha sua vida a perderá. Quem todavia perde a sua vida por minha causa encontrará. Segura aqui, não passa ainda não, estou finalizando. Tem uns crentes pregando a cruz e se você for para um culto desse, você nunca vai querer aceitar Jesus como Salvador. Ai, depois que eu aceitei Jesus, minha vida se tornou uma desgraça, igual Bolsonaro. Já viu uma desgraça? Ai, porque minha vida é uma desgraça. Porque o diabo se levantou aqui. Gente, eles enaltecem tanto Satanás que parece que serve Jesus. É uma coisa muito ruim. E parece que o diabo tem mais poder do que? Ai, não, porque a minha cruz. Ai, minha cruz é meu marido. Ai, não, ai, meu marido é minha cruz. A minha esposa é minha cruz. Olhe por irmão e diga assim, a minha cruz sou eu mesmo. Você hoje conheceu a sua cruz. Ei, sabe o que Jesus está falando aqui? O mundo hoje é assim. As mães não querem liberar os filhos para ser adulto. Os bebezinhos de 30 anos estão... Ô, meu filho, senta aqui, se eu pode dar comida para o meu filho. Porque o bichinho estava jogando videogame. Aí, ele não quer casar, porque ela não ensinou ele a trabalhar, e nem o pai. Ele não tem a ação de homem. Por quê? Porque quando o pai ia corrigir, ela dizia assim, não brinca com meu filho, não. Eita, meu Deus. Pastor, as revelações estão altas aqui hoje, não? Aí, sabe o que acontece? Todas as vezes que o pai ia corrigir, o que a mãe fazia? Castrava o marido. E ele besta deixava. Aí o bichinho hoje está com 30 anos dentro de casa. Aí ele vem para a escola Amor que Cura. Aceita Jesus e aprende a ser homem. Aí ele vai dizer assim, mamãe, eu não posso mais lhe chamar de mamãe, que eu aprendi, é só mãe. Quem ainda chama mamãe aí? Você tome jeito. É mãe. É pai. É pai. Aí, mãe, eu quero falar que até o final do ano eu vou sair de casa, porque, repita comigo, um filho adulto que depende financeiramente dos pais, ele está abusando dos seus pais. Eita Deus! Não, é forte, Brasil. Eu não vejo o povo dando glória a Deus, né? Nessa hora. Aí, sabe o que essa mãe vai dizer? Os crentes fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do meu filho. Meu filho agora não me ama, sendo que o filho vai deixar de ser abusador. Vocês estão entendendo? Ele vai para a vida agora ser macho, vai trabalhar, vai construir a família dele. Mamãe agora, oh meu Deus, esses crentes. É isso que Jesus está dizendo. Ei, e para o padrão de família do céu, vai trazer divisão. O chá de bebê de revelação, você vê na hora que sai lá, o resultado, as mães vão lá e se atracam no filho. Gente, que absurdo uma mãe não entender qual é o lugar da esposa na vida do filho. E aí tem
A nora contra a sogra. Que é isso? Nora, não discuta com sogra. Todo o limite que você precisar colocar na sua sogra através do seu marido. A sua sogra, você não pode quebrar esse princípio. Entendeu? Então, vamos lá? Ô, meu filho, eu vou pagar isso aqui para você. Não, mas a mamãe está dando, eu vou deixar. Mas ela paga, ela vai querer mandar. Do jeito que a sua esposa droba aí roupa, arruma a casa. Olha, viu? Estão se vendo, né? Só que aí, eu não vou perder esse dinheirinho da mamãe. Eu prefiro arrumar confusão com a minha. Tá fazendo sentido? Quando Jesus vem falando assim, o amor de mãe é amor de mãe. O amor de esposa é amor de esposa. São dois amores diferentes. E ninguém vai competir com o outro. E agora a família não vai saber lidar com o padrão de família do reino de Deus. Passa o slide aqui, já estamos finalizando. Vamos? Então, Jesus não está falando aqui de violência literal, mas sim de divisão provocada pela verdade do evangelho. A espada é símbolo de quê, gente? É a palavra que corta, separa, expõe, alinha. Quando alguém se posiciona por Cristo, isso pode gerar rupturas com sistemas familiares disfuncionais, tradições religiosas ou laços emocionais adoecidos. Gente, um filho adulto que depende financeiramente dos pais, ele está castrado. Homens, quanto mais você depende de um aposento, de uma herança, você está matando a sua força, a sua fúria. Não é ruim de ir para a vida. Então, quando Jesus ele vem falando sobre a espada, ele está falando da palavra de Deus que diz assim, meu Deus, hoje eu descobri que eu era um abusador. Eu ia lá, gastava o dia do meu aluguel com o quê? Com cachaça, com pizza mesmo, né? Porque eu sei que mamãe ia me dar, completar o aluguel no final do mês. Descobri que isso é um abuso. Eu não vou fazer mais isso. E você, pai, repita comigo, pais só podem dar presente para filho adulto. O pai pode dar um presente para o filho adulto? Pode. Mas esse pai não pode. Você quer dar um carro para seu filho? Você pode. Mas você não pode pagar a gasolina. Entendeu a revelação agora? Você quer dar um presente, uma casa para um filho? Você pode dar, mas você não pode pagar a conta de energia. Vocês entenderam a diferença? Você pode dar pré, mas você dá um mercado todo mês, não é presente não, viu? Isso é carência desses pais que não confiam nos filhos. Mas meu filho está endividado. Repita comigo. Se eu fiz uma dívida, eu dou conta de pagar. Vocês entenderam? Então vamos lá. Aqui vemos a confirmação de um princípio que tem base em libertação emocional e sistêmica. Muitas vezes, seguir Jesus requer romper com lealdades invisíveis, padrões familiares destrutivos ou alianças emocionais adoecidas. Esse texto se conecta com Malaquias 4, que diz que o Espírito, a unção que repousava sobre Elias, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Ou seja, reordenaria o sistema emocional e espiritual familiar. Mas esse realinhamento passa primeiro pela ruptura com as nossas carências. Faltou um acento. Vocês entenderam? Quebrar maldição é quebrar as nossas carências. Repita comigo, carência. Carência. Vamos lá. Quem ama pai, mãe ou filho mais do que a mim. No versículo 17, Jesus está dizendo o quê? Você não pode colocar seus laços afetivos acima da obediência do seu chamado. Quando a gente veio embora, a mãe chorou. Chora, é normal. Está lá nas emoções. Eu vou ficar triste, chorou. Mas, já pensou se a minha carência faz o quê? Eu vou ficar aqui por causa de mamãe. Eu estaria hoje aqui? Vocês conheceriam a escola Mokiku e o MAC?
E a Yara Chaves? Por causa de uma? Por causa de quê? Vocês entenderam a revelação? E as nossas carências estão matando nossos. E a minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, ela sempre foi empresária, mas meu pai. E eu lembro, ela pequenininha, ia trabalhar, né, mãe? Eu ficava chorando. Eu quero minha mãe. Criança não entender. Eu quero minha mãe, quero minha mãe. Mas o que eu decidi? Eu decidi para a vida e meus pais não me devem. Yara, mas eu sinto também que meus pais não me devem nada e minha vida continua desse jeito. Porque você transferiu essa dívida para o marido ou para a esposa. Você transferiu essa dívida para o seu. O cérebro tem esse poder de transferir as notas prometidas, as carências que nós carregamos. Quantos chamados estão enterrados aqui por causa de carência? Vamos lá? Amar de forma desequilibrada também é idolar, inclusive no contexto familiar. Isso também se aplica às curas transgeracionais. Honrar pai e mãe não é o mesmo que repetir o que a mãe e o pai estão fazendo. A minha mãe cuidou dos pais dela e não tinha tempo para mim. Então agora eu cuido da minha mãe e não vou ter tempo para os meus filhos. É isso? Tá certo isso? O que nós aprendemos na nossa cultura? O filho cuida do pai que está doente e bota as crianças aonde? Na creche. Está tudo errado. Primeiro que os pais, que a Bíblia fala, o justo, não vão ficar acamados. Na nossa velhice nós vamos dar... Põe lá no Google a velhice do justo para vocês verem. Vamos lá. Então, às vezes, amar de verdade significa quebrar, ainda que isso traga dor temporária. Poxa, eu queria estar aqui, lá no meio da minha família, tudo. Mas eu estou quebrando um padrão, aonde todos eram juntos. Eu vou e... Entenderam? Quem não toma a sua cruz? Tomar a cruz é assumir a missão. Repita comigo. Tomar a cruz é assumir a missão. Morrer para si mesmo. Renunciar ao sistema de identidade falso. Inclusive os herdados da família. A cruz é o lugar onde o velho eu morre, inclusive o eu familiarizado com trauma. Hoje a dicção está pior do que nos outros dias. O nosso eu, ele está identificado com o quê? Com os nossos... Pode. Perder a vida por amor a Cristo é deixar de viver pelas expectativas dos outros para viver em... Então, há laços familiares que precisam ser rede e não repetido. Vocês entenderam? Precisa ser rede, a gente vai lá e repete. Por quê? Porque não perdoou. O evangelho expõe feridas transgeracionais, mas só expõe isso para quê, gente? Para curar. Robert? Hoje é noite de cura. Agora nós vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Robson, diminui aí a luz.